sua esposa Késia, que Deus em Cristo continue abençoando e esforçando o trabalho de vossas mãos. Marcley é um amigo de longas datas e eu fico muito feliz em ver o progresso ministerial na sua vida familiar, financeira, ministerial. E o meu desejo é que Deus em Cristo continue abençoando a toda esta família que se encontra aqui, a família da metade da igreja, né? Metade da congregação, né? Feliz em revê-los, nós todos congregamos juntos, que Deus em Cristo continue abençoando a todos os amados irmãos. Mas, queridos, vamos ao texto bíblico, Evangelho escrito por João, seu capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a referência bíblica: E foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os seus pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros ou denários, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava dali do que se lançava. E disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Tome o teu assento, adorando ao nome de Jesus. Queridos, certo aqui que o texto que nós utilizamos para a leitura aqui é um texto muito conhecido, é um texto célebre da Bíblia Sagrada, é um texto familiar de todos nós, e eu acredito que grande parte dos irmãos aqui presentes nessa noite provavelmente já leram, já ouviram acerca deste texto bíblico. Tenho certeza que você já exauriu de Deus algum conselho aqui dentro deste texto. Porém, me chama a atenção nessa leitura que nós fizemos, dentre os 11 versículos que nós utilizamos aqui para a leitura, me chama a atenção o versículo de número 11 deste capítulo, o capítulo de número 12, pois quando nós olhamos para este versículo, o versículo de número 11, nós vamos encontrar aqui a centralidade do evangelho escrito por João. Nós vamos perceber que dentro desse versículo está inserida aqui a mensagem central contida no evangelho escrito por João. Afinal, quando nós olhamos para os evangelhos, entendemos e compreendemos que cada um dos evangelistas está escrevendo para um tipo de público específico. Então, cada um deles se utiliza de uma linguagem distinta, apropriada para alcançar o tipo de público específico no qual eles estão visando escrever. Então, cada um dos evangelhos, os sinóticos e o evangelho de João, cada um deles contém uma mensagem central, uma centralidade. Por que não nos recordarmos do evangelho escrito por Mateus? Quando nós olhamos o evangelho escrito por Mateus, percebemos que Mateus preserva no seu evangelho muito do que se diz respeito ao padrão cultural dos judeus, a
assuntos de cunho ritualistas. Mateus preserva no seu evangelho muito do que se diz respeito à cultura e os costumes do povo judeu. Até então, Mateus insere no seu evangelho a árvore genealógica de Jesus, os seus ensinos por intermédio das parábolas, e até mesmo nos ensinos por intermédio das parábolas, no capítulo de número 13 do evangelho escrito por Mateus, você vai ver que todas as vezes que Jesus se refere às suas metáforas, perceba que o escritor sempre se utiliza da expressão "e o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear". Denota-se que o escritor nunca se utiliza da expressão "e o reino de Deus", até mesmo por conta do judeu não ter o hábito de pronunciar o nome de Deus em vão, e até mesmo por conta da perca de muitos dos manuscritos originais dados os cativeiros da história de Israel. E alguns acreditam que eles não conhecem a pronúncia correta do nome de Deus. Então você percebe que Mateus preserva muito do que se diz respeito aos assuntos de cultura do povo judeu, dos costumes do povo judeu. Até porque o público que Mateus está visando escrever é propriamente os judeus. E por isso ele se utiliza de uma linguagem de fácil compreensão e atrativa ao público que ele está visando escrever. Porém, quando nós olhamos para o evangelho escrito por Mateus, você vai perceber que Mateus fala muito do que se diz respeito à ideia de reino de Cristo, e a ideia de Cristo como o rei deste reino. Então denota-se que a centralidade, a mensagem central do evangelho escrito por Mateus é revelar Jesus aos judeus como o grande rei que ele é. Então entende-se que cada um dos evangelistas, cada um dos evangelhos contém uma linguagem central, mas eu não vou me ater dentro de Marcos ou de Lucas. Mas quando nós observamos o evangelho escrito por João, você vai ver que João também contém uma centralidade, uma mensagem central. Porém, João é diferente dos demais. Se você tiver a oportunidade de ler, ou se já leu o evangelho de João, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai perceber que João é totalmente diferente dos demais. Afinal, João já escreveu seu evangelho nos meados do ano 90 da era cristã, pelo menos 20 anos depois dos evangelhos sinóticos. Então João escreve seu evangelho quando estes fatos já circulavam pela igreja primitiva e até mesmo as cartas de Paulo. Então João decide escrever um evangelho, não um evangelho exclusivista, visando alcançar somente um tipo de público específico, mas João decide escrever um evangelho universal, mostrando que a porta da graça, a porta da salvação, está aberta para todo aquele que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Você percebe que João é diferente dos demais. João escolhe dentre os feitos e os milagres operados por Jesus, pelo menos entre sinais miraculosos e milagres operados por Jesus, João escolheu pelo menos cerca de 16 sinais operados por Jesus. E nesses 16 sinais operados por Jesus, você vai ver que na grande maioria deles houveram salvação por intermédio dos milagres e dos sinais operados por Jesus. João está querendo mostrar que os milagres de Jesus não são para promover quem os executa, mas sim para que haja salvação à sua volta. Você percebe que João, mais uma vez eu vou dizer, totalmente diferente dos demais. João é um pouco mais teológico que os demais. João fala da presciência de Cristo, da divindade de Cristo, da obra do Espírito, mas João também é um pouco mais espiritual que os demais, tratando acerca do relacionamento do Pai com o Filho. Mas o que me chama a atenção é que o evangelho de João, ele é repleto de metáforas. Você vai ver que Jesus se utiliza de metáforas
metáforas dentro deste evangelho para mostrar que a porta da salvação está aberta para todo aquele que crê no seu sacrifício. Quem não se lembra no capítulo de número 6, após a primeira multiplicação, Jesus está reunido com seus discípulos e ele se utiliza de uma metáfora dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, e todo aquele que comer de mim, este jamais terá fome. Perceba aqui que Jesus está se utilizando de uma metáfora. Por quê? Porque o pão está em todas as culturas, o pão está em todas as classes sociais, o pão está na mesa do pobre, mas também está na mesa do rico. O pão é primordial estar na mesa do pobre, mas é indispensável também estar na mesa do rico. Jesus está querendo dizer: eu não sou somente dos judeus, eu não sou somente dos romanos, eu não sou somente dos gregos, mas eu sou de todo aquele que deseja comer do pão da vida e saciar a sua fome. Perceba que há uma linguagem salvífica no Evangelho de João. Quem não se lembra no capítulo de número 2, após Jesus ter virado a mesa dos cambistas, pois ele viu que a casa de seu pai havia virado um covil de lobos. Então Jesus olha para os sacerdotes e se utiliza de uma metáfora que eles não são espirituais suficientes para entender. Jesus olha para eles e diz o seguinte: derribai essa estrutura, e dentro de 3 dias eu vou reconstruir ela. Quando os sacerdotes ouvem isso, pensam que Jesus está infringindo a lei que o rei Ciro havia decretado quando selou com seu anel, lá no livro de Esdras, no capítulo de número 6, o versículo de número 11, quando o povo volta do cativeiro, o rei Ciro sela um decreto com seu anel dizendo que todo aquele que fosse contra o templo, a madeira principal da sua casa seria arrancada e ele seria levantado nela. Só que na verdade, Jesus não está indo contra o templo, mas Jesus está falando dele mesmo, que ele iria morrer, mas que dentro de 3 dias ele iria ressuscitar, porque maior do que o templo criado pelas mãos dos homens, Jesus é o templo, Jesus é a tenda, Jesus é o tabernáculo, e todo aquele que entra por ele tem acesso direto ao Pai. Eu vim aqui hoje falar de Jesus, aproveitar que nós estamos no culto de ceia, e se você não se alegra comigo falando de Jesus, é que você está longe do Calvário faz tempo. Então aproveita hoje, levanta, sacode a poeira e volta para o Calvário hoje. Há uma linguagem salvífica no Evangelho de João. O texto que nós lemos aqui está se tratando disso. O texto registra que está acontecendo uma ceia, um jantar na casa de Simão. Simão então decide convidar alguns seus amigos. Ele convida Marta, Maria, Lázaro, Jesus, os discípulos. Alguns dos fariseus estão presentes. Só que o que era um jantar entre amigos, pastor Marclay, se tornou um evento social. Pois as pessoas estão vindo de toda a circunvizinhança para verem se os rumores que ouviram eram verdade. E quais eram os rumores? De que Jesus havia ressuscitado a Lázaro. E as pessoas estão chegando na casa de Simão, e a casa começou a encher. E só delas chegarem, e vem Lázaro sentado na mesa, do lado de Jesus, elas estão abandonando suas crenças. Estão crendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Só de verem o testemunho de alguém que estava morto e foi vivificado por Jesus, eles estão abandonando suas crenças, estão crendo que Jesus é o Filho de Deus. Só que isso causa furor nos fariseus, a ponto agora deles não só quererem matar Lázaro,
não só querendo matar Jesus, perdão, mas também querem matar Lázaro. Porque através do testemunho de Lázaro, pessoas estão se achegando. E é claro que a gente precisa retornar no capítulo de número 11, que é o capítulo anterior, para a gente entender o quão terrível foi o que aconteceu lá, para eles quererem matar alguém que acabou de ressuscitar. E aí quando a gente retorna para o capítulo de número 11, que é um texto da nossa compreensão, do nosso entendimento, há uma família de amigos de Jesus que reside na aldeia de Betânia. Os integrantes da família são Marta, Maria e Lázaro, é do nosso conhecimento isso. Um deles, que é Lázaro, é acometido de uma enfermidade. Então suas irmãs, conhecendo a localização de Jesus, que era sigilosa, porque Jesus está nos últimos dias de vida terrena. Jesus estava numa aldeia cerca de 30 quilômetros de Betânia, chamada Betarta. Então suas irmãs decidem enviar um mensageiro até lá, para que Jesus cure Lázaro da enfermidade. Então o mensageiro sai de casa, David, e quando ele sai de casa, ele não sai com uma mensagem muito boa. A mensagem que ele tem é uma mensagem de angústia, de tristeza, de alguém que precisa que Jesus resolva o seu problema. Ele sai, vai até Betarta, localiza Jesus, e ele se aproxima de Jesus, e ele entrega a sua mensagem dizendo: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, e as suas irmãs me enviaram aqui para que o Senhor cure ele da enfermidade. Aí Jesus recebe a mensagem do mensageiro e vai lhe dar outra mensagem, porque Jesus jamais vai deixar alguém chegar no culto com uma mensagem e voltar para casa com a mesma mensagem que ele chegou. Jesus sempre vai dar uma mensagem nova para alguém voltar para casa. Jesus olha para o mensageiro e diz assim: diga para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mensageiro ouviu a palavra no culto e voltou para casa. Só que quando ele chegou, Lázaro já estava morto, já haviam sepultado a Lázaro. E aí o texto diz que Jesus só chega em Betânia quando já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. E o texto diz que quando Jesus pisou o pé na porta da aldeia, alguém vem de encontro a ele. Quem é? É Marta. Marta vem de encontro ao bom mestre, indagando a ele, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o irmão não teria morrido. Mas como? Se no primeiro dia que o mensageiro foi, Lázaro entrou no estado de óbito na aldeia de Betânia. Aí Jesus olha para ela, oh glória, e o texto diz que Jesus libera uma palavra para ela no versículo 23, dizendo o seguinte: o teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta ouviu por aqui, saiu por aqui, ela disse: não, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Até se utilizou de uma escatologia judaica, dizendo: eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia, como todo mundo vai ressuscitar. Aí Jesus olha para ela e diz assim: você não entendeu, né? Aí Jesus vai se utilizar de uma metáfora para falar com Marta, que ela não é espiritual o suficiente para entender, porque quem não fica aos pés de Jesus igual Maria, não é espiritual o suficiente para entender algumas coisas. Aí Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, você não pegou ainda, né? Eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta volta para casa, e a casa delas está lotada de judeus que foram consolá-las no dia de luto. Aí ela chama Maria no sigilo, porque a localização de Jesus é sigilosa. Ele está nos últimos dias de vida terrena, e ele até brigou com os discípulos para vir para Betânia. Aí ela chama Maria no privado, no particular, e diz assim: o mestre está aí, e ele está te chamando, vai lá falar com ele. Aí Maria sai de fininho, e quando ela sai, os judeus veem ela saindo e pensam que ela vai até o sepulcro para chorar, e vão junto com ela para consolar aquela multidão de judeus. Só que aí Maria dobrou a esquina. Quando ela dobrou a esquina, dá de cara com Jesus. Aí os judeus dão tudo de cara com ele. Aí Maria se aproxima dele, vem com a mesma fala da sua irmã, dizendo: ah, meu Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o texto diz que quando ela terminou de falar, ela se prostrou-se diante de Jesus. Aí o texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão, chorou e perguntou para ela aonde que ele foi sepultado. Você percebe que a ação de Jesus é uma com Maria e outra com Marta, porque você percebe que a fala de Maria é a mesma da sua irmã, mas o posicionamento não. O que vai fazer Jesus mover-se de íntima compaixão não é falar como todo mundo fala, é ter um posicionamento diferente do que todo mundo
nessa noite? O que você veio fazer aqui? Você veio falar como todo mundo fala? Ou você veio tomar um posicionamento diferente? Se você veio com um posicionamento diferente, Jesus está movendo-se de íntima compaixão por você. Jesus é levado até a gruta. Quando ele chega na gruta, tem uma multidão de judeus do lado de fora. Aí Jesus dá uma ordem dizendo assim: Samuel, tira a pedra. Alguns interpretam aqui o texto de forma equivocada, dizendo que Marta não creu quando ela questiona Jesus. Na verdade, não é que Marta não creu. Ela se sentiu constrangida pelo que Jesus está pedindo. Porque Jesus está pedindo para remover a pedra. E segundo os rituais de purificação, depois que o corpo era sepultado e a rocha era colocada para fechar o sepulcro, e o sepulcro era lacrado, tinha uma distância de 2 metros para chegar do sepulcro. Se passasse essa distância e principalmente tocasse na rocha, era considerado impuro e impossibilitado de participar do culto na sinagoga por algumas horas. Então, Marta está se sentindo constrangida, porque o amigo dele está pedindo para remover a pedra, ou seja, porque parece que Jesus vai quebrar princípios para operar milagre. Só que na verdade, seria uma quebra de princípios se Lázaro tivesse morto. Seria quebra de princípios se Lázaro tivesse morto. Por que, Gabriel? Porque quando a pedra é removida, o texto diz que Jesus faz uma oração, diz assim, ele ergue as mãos para o céu e diz assim: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor me ouviu mais uma vez. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu só disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que eles cresçam que o Senhor me enviou. Só que aí, se a gente olhar o capítulo 11 todinho, você vai ver que Jesus não fez nenhuma oração. Por que ele está agradecendo que Deus o ouviu mais uma vez, sendo que ele não orou antes? Aí eu me lembrei do versículo de número 23 do capítulo 11. Quando Jesus chegou em Betânia, Marta se aproximou dele, Jesus olhou para ela e liberou uma palavra dizendo assim: o teu irmão há de ressuscitar. Quando Jesus disse isso, a palavra dele foi que nem uma flecha. A palavra de Jesus deu uma passeada lá no Hades, lá no mundo dos mortos, porque Lázaro já estava no estado intermediário dos mortos. A palavra de Jesus foi lá no seio de Abraão, buscou a alma de Lázaro e trouxe de volta para o corpo dentro do sepulcro. Meu irmão, se a palavra de Jesus teve poder para trazer a alma de alguém que já estava morto faz 4 dias de volta para o corpo, que dirá resolver sanar o teu problema nessa noite. Se você veio atrás, quem revela o RG, você veio no lugar errado. Mas se veio atrás da palavra de Jesus, ela está indo de encontro a você nessa noite. Ô Gabriel, como que você prova que Lázaro está vivo? Quando a pedra é removida, Jesus manda Lázaro ressuscitar? Qual que é a ordem? Quer dizer que já estava viva? Só que o melhor é agora. Porque quando eles vêm, pastor Antônio, quando o Lázaro vem, aí como diz o hino, não sei se ele veio pulando, se ele veio flutuando, se ele veio se arrastando, mas aí ele vem. Eu estou vendo judeus ortodoxos conversarem entre eles e já marcando aqueles que removeram a pedra, dizendo: aquele mais tarde não participa do culto lá na sinagoga. Fala para o porteiro barrar ele, porque ele não vai participar da nossa reunião lá na sinagoga. Só que de contrapartida eu estou vendo alguns conferenciando entre eles, dizendo: quem é aquele lá que está saindo de lá? Não pode ser o Lázaro que a gente sepultou tem 4 dias. Deixa começar a desatá-la. Peraí, rapaz. É ele mesmo. É o Lázaro que a gente sepultou. Quer saber de uma coisa? Você que fique com o culto na sinagoga, porque eu vou seguir esse homem, porque ele é o Salvador. Aí vai uma palavra de Deus para você nessa noite.
Os milagres de Jesus não são para promover quem os executa, mas sim para que haja salvação à nossa volta. O ano não acabou, e eu vim aqui ser oráculo de Deus para a vida de alguém nessa noite. Jesus vai lhe proporcionar alguns sinais, mas não é para que você venha assim vai descer, é para que haja salvação à sua volta. Vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação na tua rua, vai ter salvação onde você trabalha, haverá salvação à sua volta. Agora nós entramos no texto. Poucos dias depois, Jesus é convidado para estar aqui no texto que a gente leu. Então olha o que aconteceu, olha a comoção que houve, as conversões que houveram lá no sepulcro. Então, eles vêm na casa de Simão por conta desses rumores que ouviram lá no sepulcro de Lázaro. Então as pessoas estão chegando na casa de Simão, e só de verem Lázaro sentado na mesa, aquele que estava morto e ressuscitou, eles estão se convertendo a Cristo, sem precisar até de apelo, só pelo testemunho. Eles estão se convertendo. E aí isso aqui causa furor nos fariseus. Eles querem agora não só matar Jesus, querem matar Lázaro. Porque Lázaro aqui está sentado na mesa do lado de Jesus, e ele está no mesmo nível que os discípulos de Jesus e que os inimigos de Jesus. Lázaro aqui está representando o que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6, que Cristo nos vivificou nele e nos colocou assentado em lugares celestiais. Isso aqui é para você se alegrar, irmão. Isso aqui quer dizer que um dia você estava na condição de Lázaro. Você estava morto. Mas você creu, e todo aquele que crê, ainda que esteja morto. Eu não preciso falar da chave, da casa, do carro. Isso aí é consequência do seu trabalho, e Jesus também abençoa. Mas você estava morto. Você não tinha nome, dignidade, você era conhecido talvez pelos vulgos da vida. Jesus te salvou. Jesus te deu nome, te deu dignidade, te colocou aqui, na casa dele, para adorar a ele. Isso aqui é motivo suficiente. Motivo suficiente. Só que vai acontecer um problema agora. Por quê? Porque quem Jesus vivifica vai encontrar oposição. E os inimigos de Jesus agora passaram a ser inimigos de Lázaro também. E o que eles querem? Matar Lázaro de novo. Porque quando Cristo te vivificou, te tornou um ser espiritual, você passou a enfrentar a oposição. Os inimigos de Jesus são seus inimigos também. E o que eles querem? Te matar de novo. Eles querem que você volte à velha vida de quando você era morto, das antigas práticas. Então, com todo respeito, eu já estou até parando. Com todo respeito, mas esse ambiente aqui, sem ferir o texto, não é ambiente de jantar mais. Isso aqui é ambiente de culto. Por quê? Porque aqui tem algumas classes de pessoas que compõem o ambiente do culto. Primeiro, que entre os convidados de Simão, o primeiro convidado dele, quem é? Jesus. Isso quer dizer que o primeiro do culto, principal convidado? Mas Gabriel, aí você está falando do culto de ceia. Não, estou falando no culto de doutrina, no culto de oração, na consagração. Ele é o primeiro, ele é o principal. Vai doer isso aqui que eu vou dizer, mas tem muita gente que entende que o ambiente do culto é egocêntrico. Tem gente que acha que o ambiente do culto é antropocêntrico, é para o homem estar no centro das atenções. Não, mas o ambiente do culto é cristocêntrico. Jesus é glorificado na oração inicial, nos hinos da harpa, nos departamentos, dízimo e oferta, na palavra, nos avisos. Tudo aqui é dele. Tudo é feito para a glória dele. Você está aqui por causa dele. Quem morreu por você foi ele. O ambiente é de Jesus. O ambiente é dele.
Ele é o principal. É Ele quem faz, Ele quem opera, é Ele quem trabalha, é Ele quem salva, quem liberta, quem cura. É Ele. Segundo, que nesse culto Ele convidou também os discípulos de Jesus, porque no culto também tem os discípulos de Jesus. Terceiro, que no culto tinha Lázaro, que é aquele que foi ressuscitado por Jesus, porque no culto também tem os que foram ressuscitados por Jesus. Não sei você, mas eu sou o primeiro. Um dia eu estava morto, só Deus sabe onde eu estaria uma hora dessa, mas Jesus me salvou, me alcançou, me deu vida. Aí o texto diz também que nesse culto aqui, Marta está lá, e ela está servindo todo mundo. Eu sei que é cultura e cultura da época, tá? As mulheres não me entendam mal, tá? Que as nossas mulheres não são empoderadas aqui. As mulheres da igreja não são empoderadas, são posicionadas, são influentes, né? Mas era costume da época as mulheres servirem. Eu sei que é cultura, mas não é a casa de Marta. E o texto diz que mesmo assim Marta está servindo todo mundo. Porque Marta entendeu que quem foi chamado para servir não serve somente dentro de quatro paredes, com horário estabelecido, ou porque pertence a uma denominação. Quem serve, serve aqui, serve em casa, na escola, no trabalho, na faculdade, aonde está, ele serve. Quinto grupo. E eu termino aqui minha oportunidade. Quinto grupo de pessoas que estão nesse culto aqui é um grupo chamado de fariseus. Gabriel, se foi muito rápido, eu não entendi. São os fariseus. Mas, Gabriel, tem fariseu no culto? Olha, lá na minha igreja tem, aqui não. Fariseu é aquele que já vem de casa com o culto pronto. Ele já sabe como o culto começa, como vai andar, como vai terminar. Porque, na verdade, fariseu não vem cultuar. Fariseu vem só para cumprir o costume. E aí quando o fariseu vê que Jesus está presente, e Jesus vai quebrar o costume, fariseu não gosta. Porque fariseu não vem para cultuar, vem só para cumprir os padrões litúrgicos. Mas deixa eu descortinar sua mente hoje. Liturgia não é culto, tá? Só que a gente usa para a gente ter ordem e decência no horário e administrar muito bem esse tempo que a gente está aqui. Mas ser culto a Deus é completamente diferente. Então não vem para cá ser um mero cumpridor de liturgia. Não vem para cá só para cumprir costume. Aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para a gente entregar um culto a Deus. Para a gente entregar a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Porque fariseu senta no banco, cruza os braços, as pernas, fecha a cara, fecha a boca, espera de quem canta, de quem dirige, de quem prega, de todo mundo, menos dele, prestar um culto. E ainda tem a coragem e a audácia de sair daqui dizendo que o culto não foi bom, que o pregador grita demais, que o hino que o grupo cantou não foi bom. Não foi bom porque você não veio ser um culto a Deus. Não foi bom porque você não veio adorar Jesus, prestar um culto decente a Ele. Então menos farisaísmo e mais adoradores na casa de Deus. Aqui não há lugar para farisaísmo. Está faltando alguém no culto. Chegou atrasado. Quem é? Maria. Maria chegou atrasada, mas tem um porém. Maria viu o cartaz quando ela estava vindo. E ela viu que no cartaz Lázaro estava lá para contar o seu testemunho. Oh, glória. Ela viu que os discípulos estariam lá. Viu que Marta estaria no culto. Que até o grupo dos fariseus estaria. Mas ela viu no cartaz que Jesus estaria presente. Aí Maria, vendo que Jesus estaria lá, ela nem se importou com quem estaria. Sabe o que ela fez? Maria foi preparada. Porque Maria entendeu que culto não é lugar de pedir. Culto é lugar de entregar. Maria entendeu que culto não é lugar dos meus propósitos egocêntricos e materialistas. Se Jesus me der, eu adoro. Aqui não funciona assim. Que você adora primeiro, entrega primeiro, reverencia primeiro.
Aí se ele achar graça em você, aí o que ela fez? Pegou um vaso de alabastro, contendo um unguento de nardo puro, perfume caríssimo, né? Judas deu até o preço do perfume, né? Custava 300 denários, porque quem não vem para adorar tem tempo para observar outras coisas. Que era a moeda da época, né? O denário, que havia substituído o acer, né? Que era a moeda assada. E há quem diga que o denário era um salário diário de um trabalhador comum. Então, numa conta básica do nosso conhecimento, isso aqui, o perfume desse aqui é quase o salário anual de um trabalhador comum. Então, esse perfume aqui é um perfume caro. Então, esse perfume aqui, mãe Ingrid, não é um perfume que você usa em qualquer ocasião. Esse perfume aqui é um perfume, não é um perfume que você usa na consagração com as irmãs pela manhã, onde muita gente não vem orar, a igreja não está tão cheia. Não. A gente não usa esse perfume no culto de doutrina, quando muita gente não vem para aprender da palavra, a igreja não está tão cheia. Não, a gente não usa esse perfume nesse tipo de culto. Usa-se esse perfume no culto de domingo. Ou no congresso, quando a igreja está cheia. Para mostrar para todo mundo que a gente está entregando o melhor. Tem gente que é assim? Tem gente que só entrega o melhor quando é o pregador que ele gosta, quando é o cantor que ele gosta. Ou melhor, quando é o departamento que ele faz parte, que está na frente do trabalho. Aí ele entrega o melhor. Só que aí Maria está dando uma lição para nós. Sabe o que Maria está dizendo para nós? Não importa o dia da semana, não importa o título do culto, não importa a quantidade de pessoas, se Jesus estiver lá, é o lugar para se entregar o melhor que você tem. Talvez eu não sou o pregador do teu agrado, mas Jesus está aqui. Você vai perder a oportunidade de entregar sua melhor adoração, seu melhor louvor a Ele? Então aproveita essa oportunidade que você tem. Maria chegou no culto. Quando ela chega lá, o texto diz que ela tirou a tampa do vaso, né? Não. Ela quebrou, né? Porque talvez se tivesse tirado a tampa, não tinha entregado tudo, né? Tem gente que vem e acha que Jesus é obrigado a receber o sacrifício pela metade. Então ela quebra o vaso, né? Nos pés de Jesus. Ela nem olhou quem estava ao lado dela, ela foi direto em Jesus. Que saudade de quando a gente era assim, né? De quando a gente vinha para o culto por causa de Jesus. A gente não olhava o que estava acontecendo ao nosso redor, a gente só tinha olhos para Jesus. Ela quebrou o vaso nos pés de Jesus. Aí o perfume, a essência da sua adoração e do melhor que ela estava entregando, perfumou o ambiente. Quando essa essência perfuma o ambiente, alguém se opõe a ela. Oh, aleluia. Alguém se opõe a ela dizendo que o ato dela é um desperdício. Aí tem uma fala de Jesus que João não registra, mas Marcos registra. No capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 12 a seguir. É o mesmo texto, mas há uma fala de Marcos aqui, de Jesus, que somente Marcos registra, que é o seguinte. Quando Jesus percebe a oposição contra ela, Jesus diz assim: por que vocês estão molestando essa mulher? Essa mulher está fazendo uma boa ação. Ela está antecipando a perfumar o meu corpo para a sepultura. Porque quando as mulheres vão no terceiro dia, não precisava mais. Porque Jesus pegou o sepulcro emprestado na sexta-feira e estava devolvendo no domingo de manhã. Não precisava mais. E aí Jesus, tem uma fala de Jesus aqui que só Marcos registra dizendo o seguinte: e digo mais a vocês, onde o evangelho for pregado, o que essa mulher está fazendo aqui, será lembrado. Faz 2000 anos que essa mulher fez isso. Sabe como é que se chama isso, David? Investimento. Investimento. Porque investimento é isso. Você investe hoje, mas não é para colher talvez no outro dia ou daqui a algumas horas. Mas é para você colher lá na frente. Isso aqui o que ela está fazendo é investimento. E é investimento em Jesus. E a Bíblia deixa de forma bem clara para nós que esse é o maior investimento que a gente pode fazer. Porque você lembra quando Maria estava grávida do menino Jesus? Eles vão para Belém, batem em todas as estalagens, não encontram um lugar para passar a noite. Aí um homem, dono de uma das estalagens, concede para eles um curral e uma manjedoura para depositar o menino Jesus. Você pode até criticar o homem da estalagem, mas ele deu o que ele tinha de melhor naquele momento. Ele investiu em Jesus. Você lembra? Quando Jesus foi morto, crucificado, ele não tinha onde ser sepultado, e José de Arimateia pede o corpo de Jesus para Pilatos.
compra um sepulcro novo e dá um sepultamento digno a Jesus? José de Arimateia investiu em Jesus. Aí tanto o investimento de José de Arimateia como do homem da estalagem até hoje traz benefícios. Por quê? Até hoje quando as pessoas vão em Jerusalém, elas querem ir em 2 lugares. Quais são? Onde Jesus nasceu e onde Jesus foi sepultado. É cobrado uma taxa de aproximadamente $50 para entrar nesses lugares. E o dinheiro arrecadado é dado para a descendência de José de Arimateia e dado para a descendência do homem da estalagem. Isso quer dizer que o investimento deles há mais de 2000 anos atrás em Jesus, até hoje traz benefícios para a sua descendência. Eu encerro a minha fala dizendo isso aqui. Existem muitos tipos de investimento. Você pode investir na sua vida acadêmica, cursar uma faculdade de 5 anos e não exercer a profissão na qual você estudou. Você pode investir na bolsa de valores, mas a bolsa de valores já quebrou um dia. Então isso quer dizer que esse investimento não é 100% de certeza que você vai colher benefício. Mas existe um investimento, que é o investimento em Jesus. Você investe nele hoje adorando, exaltando, orando, buscando, semeando, entregando a sua vida a Ele, e amanhã você colherá dos frutos desse investimento. Deus abençoe.